Como eu virei zumbi? Foi assim, ó. Pedrinhas de crack. Our most serious problem today is cocaine, and in particular, crack. Total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Isso aqui é a pedra do crack. Pá, acendi. Isso aí não tem volta. É ilusão. Dá um isqueiro. Então, a primeira vez foi um amigo, fazia 2 dias que ele tinha saído da casa de detenção e ele chegou na quadra e falou, aprendi a fazer um negócio interessante. Ainda a gente depois colocou o apelido dele de alquimista. Aí ele falou, o que é? Ele falou, vocês vão ver. Daí pegou uma cocaína, colocou na colher um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de água. E a gente tudo lá vidrado, olhando, o cara esquentando a colher com o isqueiro. Aí ele falou pro outro, segura o papel higiênico. Aí segurou, ele pingou. Formou um óleo, aí ele pingou. E aí foi instantâneo, assim, já formou um negócio embaixo. Ele falou, nossa, o que é isso? Ele falou, é casca. Aí a gente falou, nossa, mas como que faz isso? Ele falou, não, é assim, a gente vai furar a lata aqui. Aí foi surreal. Aí a primeira vez foi algo surreal, não me esqueço até hoje. É impressionante. O crack é cocaína. Nada mais, nada menos do que uma outra forma de apresentação da cocaína. Ele é apresentado em forma de cristais, então é a única forma de cocaína que pode ser fumada. Se apresenta como uma cocaína mais pura, mais forte, com maior impacto. Então as pessoas sentem o efeito em geral de 1 a 2 minutos, a pessoa já tem um efeito muito intenso, mas esse efeito em geral também ele termina entre 10 e 15 minutos. Trabalho aqui há 5 anos, já não nessa loja, na outra lá de cima, aqui faz 1 ano e 6 meses que eu tô nessa loja já. Sempre trabalhei na área de alimentação, desde quando usuário, sempre trabalhando. Sempre após o trabalho, aí desandava, saía do serviço já na intenção de passar na favela, pegar uma pedra e fumar. De cada 4 pessoas que consomem crack, apenas 1 fica dependente. Ou seja, a grande maioria dos usuários de crack não se torna dependente. Eu diria que é uma situação em que a pessoa está cutucando a onça com vara curta, né? Ou seja, eu não recomendaria que ninguém fizesse esse uso recreacional. Mas que tem gente que consegue e tem. Eu sempre consegui ter essa doutrina assim de usar, mas no outro dia ter a responsabilidade de trabalho e trabalhar. Ou seja, uma pessoa que tem acesso a uma boa qualidade de vida, que ela tem um lugar onde morar, que ela tem um emprego, que ela tem uma escolaridade, acesso à informação, assim, uma pessoa, de uma certa forma, ela está mais protegida. O risco dela vir a se tornar dependente é menor do que uma pessoa que foi privada de tudo na vida. As chances de alguém se tornar dependente numa situação de tanta vulnerabilidade são muito maiores. E a chance de sair de um problema também relacionado ao uso de drogas são muito menores nessa população tão vulnerável. O crack é uma droga viciável? É. A cocaína é uma droga viciável? É. O álcool é uma droga viciável? É. Todo mundo é viciável? Não. Eu acordo de manhã, eu dou banho nos meus filhos, arrumo meus filhos para ir para a escola, me arrumo, dou café para eles, levo meu filho para a escola, volto, vou para o serviço, faço minha varrição, almoço, vou para casa, de casa eu tomo um banho, arrumo a casa.
A minha infância não foi muito boa, não. Eu vivia de abrigo em abrigo, jogada em casa de família. Minha mãe colocava eu em casa de família. Foi quando eu fui pro abrigo que eu conheci essas 3 drogas, crack, a farinha e a maconha. Quando eu completei 18 anos, eu saí do abrigo. Fui morar em albergue. Então, o meu dia a dia, fora de casa, longe da minha terra, procurando um caminho diferente, é basicamente esse. Um lar, um aconchego, um acolhimento mais avançado ao nível da sociedade. Eu posso cumprir as minhas necessidades e posso suprir as minhas necessidades também. Posso tomar banho, eu posso higienizar. A cabeça daqui, ó. Do jeito que eu saí, ela ficou de cima? Tá de baixo, embaixo? Mesmo que seja de pessoas de diferentes situações ou de objetivos diferentes, aqui a gente convive na mesma situação. Bom, eu não era traficante. Eu fui presa por tráfico, mas quem era traficante era minha parceira. Tem uma denúncia. E você tá ali no meio daquela pessoa que foi denunciada, você vai junto como um cúmplice. Quando vem as folhas, os BO na minha mão para me assinar, estava escrito tráfico de droga. Como se eu fosse a traficante. Eu fumava, apesar que quando me pegaram com 5 pedras mesmo. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande de fazer essa separação no meio daquele que nós chamamos de fluxo, ou seja, reunião de pessoas consumindo crack. É muito difícil muitas vezes você dizer, olha, aquele é o traficante, aquele é o usuário. Alguns países como Portugal, México, eles preveem uma quantidade, né, um critério quantitativo. Então, até 10 doses diárias, a pessoa é considerada usuário e, mais do que isso, ela pode ser considerada traficante. No Brasil, esse critério não existe, então abre-se espaço para uma larga margem de subjetividade. Isso é uma construção que se faz, porque é um garoto hoje que tem um emprego onde ele recebe um salário mínimo, R$ 740. Ele, no final de semana, resolve receber o salário na sexta-feira, passar na boca de fumo, na localidade onde ele mora, para comprar 5 trouxinhas ou 10 trouxinhas de maconha para uso próprio no final de semana. Uma operação policial feita naquele momento identifica aquela pessoa na boca de fumo com R$ 700 no bolso, que ele já gastou 40, e 5, 10 trouxinhas de maconha no outro bolso. Ele é traficante ou ele é usuário? Eu tenho certeza que ele vai ser autuado como um traficante. E muitas das vezes uma pessoa que está com 200 gramas de maconha dentro do carro, ela consegue, evidentemente, provando que é um estudante, que trabalha, que ele tem aquilo para botar na sua casa para uso próprio. Vários já foram autuados como usuário. Então, é a construção que se faz no ambiente social que é cruel, né? Porque o usuário é sempre aquele que tem condição de provar que tem recursos para obter a droga. E aquele que não tem como provar que tem recursos para obter a droga acaba sendo identificado como traficante. Tipo no fluxo. Se eu passar como é esse nome? Rubens. Com o Rubens mais de 5 vezes, eu já sou alvo deles. Tipo, se eu descer toda hora, vai e volta, vai falar, poxa, aquela pessoa toda hora vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, sempre com movimento. Então, para eles ali já é traficante. Para eles ali já é o chefão. São jovens, sexo masculino, entre 18 e 29 anos, afrodescendentes, com baixa escolaridade, sem antecedentes criminais, presos com pequenas quantidades de droga, normalmente presos em flagrante, na via pública, desarmados, sozinhos, sem um trabalho prévio de inteligência policial. Esse fenômeno já ocorreu nos Estados Unidos, que foi um mecanismo de exclusão social que servia sobretudo para finalidades de diferenciar uma camada, no caso dos Estados Unidos e também aqui, enfim, de perfil racial definido, populações em geral desempregadas ou vivendo nas condições da precariedade. We had gotten really good at associating that drug with poor black people. So in the media, we married this association so well. It was also during the Ronald Reagan presidency. Ronald Reagan really didn't care about poor people, especially not black people. And so if you don't really care about a population and you can tie some behavior to them that seems to be responsible for all the bad things that happen to them, that is brilliant. And that is what happened with crack cocaine. It was tied to
minorities, mainly blacks, who weren't doing well. And so as a result, it explained why they weren't doing well. And we told the public this over and over and over. It was brilliant, and the public believed it. They believed it so well that the people of Brazil have adopted that campaign in 2014, even though all the evidence tells them that it's a lie. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Our most serious problem today is cocaine, and in particular, crack. Just say no. Hoje a guerra às drogas mata mais do que o consumo das drogas. E é um grande paradoxo, mas que pode ser desconstruído a partir da ideia de que nós não fazemos guerra às substâncias. Guerra se faz em relação a pessoas. A guerra às drogas não se baseou em um fundamento objetivo científico das substâncias que fossem mais perigosas, maléficas ou daninhas. Aliás, se fosse esse o critério, o álcool e o tabaco seriam as primeiras a que serem objeto, enfim, de algum tipo de interdição ou restrição, porque são efetivamente as mais problemáticas. O proibicionismo, na verdade, não proíbe nada, não impede que as pessoas tenham acesso, simplesmente garante um monopólio de mercado para as organizações criminosas e, por ser absolutamente desregulado, por não haver nenhum tipo de fiscalização, por não haver nenhum tipo de parâmetro e por o lucro ser a única meta a ser perseguida por quem domina esse mercado, os mais vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes, são os alvos preferenciais, né? E quem perde com isso é o pobre do dependente químico, que acaba recebendo, não só ele não recebe o tratamento que ele deveria receber, como ele ainda acaba sendo vítima de marginalização, de mais estigma e assim por diante. Essa produção discursiva que está presente nas campanhas de prevenção, que está presente no jornalismo, que está presente nos famigerados programas policiais, até que ponto essa produção discursiva ela não está produzindo um ambiente de autorização para a produção dessas mortes em série, para a produção da exclusão radical, para a produção da violação de direitos fundamentais? Como eu virei zumbi, foi assim, ó, pedrinhas de crack. Você dizer que determinadas pessoas são zumbis significa que é porque elas estão para fora da humanidade, assim, elas não são pessoas. Então eu posso colocar água e fazê-los ficar embora, eu posso fazer a polícia chegar lá, eu posso fazer uma matéria que não vai se importar com a trajetória pessoal. Quem é usuário de droga, ela é olhada como um objeto, como se fosse um nada, você entendeu? Para as pessoas, o usuário de droga, ele é ladrão, ele é louco. A sociedade não olha para mim como assim um cidadão, a sociedade olha para mim como um vagabundo. Porque todos os dias o pessoal me vê sem fazer nada, então para eles eu sou um vagabundo. Se para eles eu sou um vagabundo, para mim eu sou um vagabundo. Liquidação é cajibrina, convulsão, toma diazepina, pedra, na venta esfarela é cocaína, líquida ação é cajibrina, convulsão, toma diazepina, pedra, na venta esfarela é cocaína. Aquilo que na lei da reforma psiquiátrica brasileira, né, a ideia da internação involuntária é apresentado como um dispositivo que a gente usa só em último caso e para pessoas
com nome e sobrenome muito pontuais, a exceção da exceção, só para os casos onde esse sujeito ele representa risco de vida para si e para os outros, com acompanhamento de uma equipe de saúde. Ela se transforma numa política generalizada ou seja, aquilo que seria a exceção se torna uma política de exceção generalizada. A gente diria que de todos os dependentes químicos, menos de 5% teria indicação de uma internação. Internação voluntária. Uma internação involuntária, então, é menos de 1%. Se a gente parte do pressuposto que isso é uma coisa que deveria ser feita, a gente vai ter que começar também a internar as pessoas que estão comendo compulsivamente, contra a vontade delas, a internação compulsória, todas essas pessoas que estão lotando os bares e exagerando na quantidade de álcool consumida. Você quer parar de beber álcool? Você quer parar de beber álcool? Você quer aprender a beber álcool melhor? E você? E aí, redução de danos? Por que eu não posso falar isso pro crack? Por que o cara do crack tem que parar? Se você não para de beber. E se sua droga é muito pior. Nos últimos 20 anos tem crescido no mundo inteiro todos esses modelos baseados em estratégias de redução de danos. Eles são muito mais realistas. Na verdade, a gente sabe que um dependente químico se tornar totalmente abstinente, hoje em dia é quase uma utopia, né? Então, eu acho que uma das coisas que tem diferente entre o trabalho de redução de danos e algumas outras abordagens é a forma que a gente se coloca com o usuário, né? Então, a gente tenta sempre buscar uma forma bastante horizontal, né? Então, a gente reconhece o tempo e reconhece o usuário ali com a sua cultura e com a sua forma de uso e tenta entender e compreender aquilo e tentar auxiliar da forma que for possível, né, naquele momento. A redução de danos é um começo de consciência que leva ao final de dizer: você se cuida. Você se cuida. Aí eu vim pra São Paulo, aí eu comecei a morar na rua. Ganhei uma maloca. Maloca é o quê? Uma barraca que o pessoal monta pra dormir na rua. E o pessoal que tava nesse mesmo ambiente que eu, usava. Todos os dias, roubava, fazia de tudo pra ter a droguinha deles. O objetivo não era a droga, o objetivo era eles viver a vida deles. Mas a droga era o companheiro deles. Aí os caras apareciam na minha maloca e falavam pra mim: aí, dá pra gente vir aí usar? Eu ainda não usava, mas eu cedia a maloca pros caras. Aí, nesse decorrer desse tempo, aí eu comecei a pensar, eu falei: bom, se os caras tá vindo aqui no meio da meia-noite, não deixa eu dormir, os caras querem usar o bagulho aqui, então eu vou usar junto com os caras. O que me fez ir o mundo das drogas, pra mim, foi conflito em família, né? Eu perdi ali, pra mim ali, eu perdi o carinho de mãe, já não tinha mais meu pai, né? Então, para mim, aquele fato, para mim, minha mãe ter me colocado no abrigo e ter ficado com meus 3 irmãos, para mim ali já foi um motivo de eu largar a minha vida, minha adolescência para trás e me jogar no mundão, né? Me joguei no mundão sem eira, sem beira. Falava: poxa, por que ela ficou com os 3 e eu não? O que eles têm que eu não tenho? Ela me ajuda na minha solidão. Tipo, mesmo eu estando aqui com vocês agora, conversando, trocando essa ideia, ou mesmo que a gente se encontre alguma vez ou outra na rua, ou em algum outro evento, eu vou ser assim tão comunicativo. Se você me ver em algum outro evento, eu vou estar solitário. O que está acontecendo com uma pessoa que está usando droga compulsivamente, né? Cada um merece uma análise, né? Então, é a questão da frustração, é a questão da dor, é a questão... Qual é a questão? Se a gente for pensar, o que é um uso problemático, né? O que é uma dependência? Dependência, acho que uma definição que eu gosto bastante é: a pessoa parou de usar aquilo pelas coisas boas que te trazem. Você passa a usar, porque se você não usar, você vai ter um problema. Quem sai de casa sem o celular e tem a sua rotina afetada, tem um problema com isso, quando esqueceu o celular em casa de manhã, essa pessoa tem um uso problemático. E eu quero ver hoje quem
Se esquece o celular em casa, não tem um problema com isso. A gente está falando de uma sociedade de dependentes. A questão é qual é a sua dependência. Os consumidores problemáticos, eu acho que eles fazem parte de uma dinâmica que é de toda a sociedade, que é a dinâmica do hiperconsumo. E não ocorre apenas com drogas, como eu mencionei, ocorre com alimentos, ocorre com uma série de práticas que podem ser excessivas e que, portanto, podem trazer, enfim, uma série de malefícios. Essa compulsividade é intrínseca ao próprio sistema mercantil, que, através da publicidade, tem como objetivo maior viciar as pessoas em marcas, viciar as pessoas em consumos supérfluos, viciar as pessoas para que elas, enfim, deem cada vez mais lucro para o próprio sistema mercantil. Por mais que a sociedade do consumo te incentive compra, você vai comprar no máximo uma TV por ano, entendeu? As drogas, elas são muito potentes por causa disso, elas são as mercadorias mais interessantes que existem no mundo. Não tem limite. Quantas pedras você vai fumar num dia, não tem limite. Consumir. Hoje é centro do universo, retroceder, retrocesso, aniquila a população. É social, política, é racial, racional. O Estado investe em consumo, corpo embrulhado em jornal. Consumir. Hoje é centro do universo, retroceder, retrocesso, aniquila os meninos bom. É social, política, é racial, racional. O Estado investe no crime, corpo embrulhado em jornal. Consumir. Se eu quiser comprar maconha ou cocaína numa cidade como São Paulo, eu posso ligar para um número, em 15, 20 minutos tem um motoboy entregando, fazendo delivery dessas drogas na minha porta. Isso é liberação, a droga está liberada. Já está liberado. A regulação seria colocar regras. Né? Ao contrário do que se imagina que a proibição coloca regras, não. A proibição faz a coisa acontecer conforme a lei do mais forte. Se a sociedade evidentemente quer acabar com o tráfico, nós podemos legalizar as drogas. Né? E a prova de que a violência é produto da proibição e não das drogas é que não existe pessoas armadas tomando conta de choperia. Regulamentada, essa guerra acaba. Então, é necessário também que se veja a legalização como um marco de redução da violência. Então não dá para você falar só que droga faz mal. Né? A droga pode trazer prazer. Né? Agora, nisso eu incluo também álcool, café, outras drogas. Né? Whether my kids are using drugs, that's not the most important thing. The most important thing is that if they're not handling their responsibility to achieve that ultimate goal, promoting social justice. That means they have to get a college education, learn how to write very well, do a number of things. As long as they are doing those things that I expect them to do to achieve the goal of promotion of social justice, they don't have a problem with me. And that's the major focus of my education in my house.